Olá, sejam mais uma vez todos bem-vindos a esse canal e eu te peço mais uma vez, não esqueça de dar aquele seu like maroto para o canal ter mais relevância. Mas você pode também dar o seu dislike e fazer o seu comentário. Isso nos ajudará a aprimorar cada vez mais. Se possível, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e não deixe de visitar o site da Comunidade Pentecostal Palavra Viva em www, anote aí, .cppv.com.br. Garanto a você que lá você encontrará uma infinidade de conteúdos que, com toda a certeza, irá contribuir muito para o seu elevo espiritual. Como, por exemplo, o devocional diário, Aos Pés de Jesus, que é apresentado pelo irmão Marcelo todas as manhãs, de segunda a sexta. A palavra do pastor, com o pastor Giovanni, e com esse que vos fala todos os dias no período da noite. Temos também a palavra de fé com o pastor Adilson, todas as sextas-feiras, às 19h30, e o café teológico com o pastor Paulo e o irmão Claudionor, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã. Às terças-feiras você tem um encontro com as irmãs do Círculo de Oração, com a pastora Ivone. Todas as terças-feiras. E aos sábados, a Conexão Céu e Terra, que é apresentada pela liderança da Mocidade Palavra Viva. Eu sou o pastor Benedito e essa é a palavra do pastor. O vídeo que você está assistindo neste momento é o sexto vídeo de uma série de mensagens. Mensagens sobre o tema As 3 características do homem na visão do apóstolo Paulo. O vídeo de hoje trata especificamente sobre o homem espiritual. Todos os outros vídeos estão disponíveis em nosso canal. É só você clicar aqui embaixo na descrição desse vídeo e acessar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e não esqueça de, ao se inscrever, ativar o sininho para que assim você possa receber as notificações diárias. Tá certo? Falaremos hoje sobre o homem espiritual. Depois nós encerraremos essa série falando sobre o homem carnal, se o Senhor assim nos conceder a graça. O texto que nós estamos usando está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. E também 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 4. Nós não vamos ler aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas você pode ler aí na sua casa. Vamos lá. Ao contrário do homem natural, que é impulsionado, dirigido, guiado por suas paixões humanas, paixões mundanas e desregrada, ele que se esforça com toda a sua força, com todo o seu entendimento, para buscar apenas os prazeres desse mundo, que são prazeres temporários, sem se preocupar com a vida futura, com a vida vindoura. Já o homem espiritual é impulsionado, controlado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo, e esse se dedica todo o seu esforço, toda a sua competência, na busca do crescimento espiritual, do elevo espiritual, mas não apenas o seu crescimento, mas ele também se preocupa em alcançar outras pessoas e com o crescimento dessas pessoas. Isso porque o seu alvo é o céu, porque o seu instinto que agora foi transformado, modificado, após ele ter tido um encontro verdadeiro com Cristo, não superficial, ele visa apenas o reino, se preocupando não apenas com essa vida que é passageira, mas com a vida vindoura, com a vida futura,
que é o seu objetivo maior. O homem espiritual, queridos, ele é chamado assim, porque, embora o seu eu esteja vivo, ele se acha crucificado com Cristo. Veja como o apóstolo Paulo vê, como o apóstolo Paulo enxerga o homem espiritual. Veja qual é a visão do apóstolo Paulo no que diz respeito ao comportamento, à conduta, à característica do homem espiritual. Ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. O homem espiritual está. Ele diz: eu vivo, mas não eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ele diz, eu vivo pela fé do Filho de Deus, o qual ele me amou, o qual a si mesmo se entregou por mim. Então, veja a visão do apóstolo Paulo. Queridos, se sentir crucificado com Cristo é uma virtude e uma de muitas características do homem espiritual. Volto a dizer, no entendimento do apóstolo Paulo, não é o mundo, entenda bem, que precisa morrer para o cristão, mas é o cristão, este sim, é que precisa, é que tem que morrer para o mundo. No entendimento do apóstolo Paulo, não é o mundo que precisa ser crucificado com Cristo, mas os cristãos, sim, os cristãos é que precisa estar crucificado com Cristo. Foi ele mesmo, o apóstolo Paulo, que uma certa vez disse, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Morre para o pecado, vive para Deus. Assim também vós, eu e você, considerai-vos certamente como mortos para o pecado. Queridos, esse morrer para o pecado é algo que os cristãos, o homem espiritual, ele deve fazer de uma forma voluntária, fazer por fé e por amor. E o apóstolo Paulo continua, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois ele prossegue, continua a sua instrução, dizendo, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes, para não obedecer o pecado, para não obedecerdes em suas concupiscências. E o que é concupiscência que o apóstolo Paulo está dizendo? Concupiscência é um termo utilizado para designar a cobiça ou também o apreço, né, por bens materiais, assim como também os prazeres sexuais. É disso que o apóstolo Paulo está falando quando fala de concupiscência. Ele continua, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Essa é a visão do apóstolo Paulo. Agora, querer se apresentar a Deus como vivos dentre os mortos é algo que apenas o homem espiritual pode desejar. Porque o homem natural, ele é privado deste sentimento. Ele é privado não porque a pessoa dele por si mesma seja mal, ou porque a pessoa dele por si mesma não queira, mas porque o seu entendimento, meus queridos, não consegue enxergar
aquela natureza divina. Isso porque o homem natural, ele ainda permanece morto em seus delitos e pecados. E o morto não tem sentimento. Ele não sente essa alegria de estar junto com Cristo. Ele não tem esse desejo que eu e você tem de sentir a alegria por estarmos junto dele. Ao contrário do homem espiritual. O relacionamento do homem espiritual com o seu Deus eu posso dizer, extremamente o oposto do homem natural. Porque o homem espiritual, este já uma vez passou pelo novo nascimento. Esse, por sua vez, ele já experimentou aquela gloriosa transformação do velho homem para o novo homem. Em determinado momento da sua vida, ele já aceitou a Cristo, não apenas como seu Salvador, mas como Senhor e Salvador. E ele se submete ao senhorio de Cristo em todas as áreas da sua vida. E isso ele o faz de uma forma prazerosa. O relacionamento do homem natural com Deus pode ser visto e comparado a uma tamargueira no deserto, conforme disse o profeta Jeremias. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Esse é o relacionamento do homem natural com Deus. O homem espiritual, ao contrário, por ser cheio do Espírito Santo, então, esse tem vigor espiritual e ele também tem vida abundante. E o relacionamento entre o homem espiritual e Deus pode ser comparado como uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, como diz o Salmo 1. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Ele disse, ao qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. O relacionamento, queridos, do homem espiritual com Deus pode ser comparado como aquele relacionamento que Jesus disse entre o galho da videira e o tronco da videira. Por ser cheio do Espírito Santo, o homem espiritual ele tem a capacidade de compreender, ele tem a capacidade de discernir as coisas que são de Deus, que vêm de Deus. E assim ele dá frutos espirituais de uma maneira abundante e automática para Deus. Mas esses frutos que ele dá não vêm dos seus esforços, da sua natureza ou do seu conhecimento humano. Esses frutos, sim, ele vem da natureza divina que age dentro dele, através dele, com toda a liberdade na vida do homem espiritual. Para o homem espiritual dar frutos espirituais, podemos dizer assim, é como uma laranjeira produzir laranja. É algo supernatural. Por quê? Porque ele já foi crucificado com Cristo. E ele já foi ressuscitado juntamente com ele. Por isso, o homem espiritual, ele tem a mente de Cristo e ele está, conforme diz o apóstolo Paulo, assentado nos lugares celestiais. Para esse vídeo não ficar muito extenso, nós vamos parar por aqui. Vejo você no vídeo de número 7. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações.
Até mais, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.